Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar o artigo A Preservação do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Urbano, uma avaliação de planos diretores. Ele está dentro do eixo temático, o eixo 01, Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Paisagístico. Meu nome é Anderson Sacol Ferreira, juntamente com a professora Keila de Ramos Giacomini, o Lucas Henrique Muniz, a professora Regiane Bolzan Lumpins e a professora Natália Mazzolo, estamos como coautores dentro deste artigo. Então, começando com a introdução, as cidades elas estão em constante crescimento, né? Muitas delas crescem de forma mais ordenada e muitas delas crescem de forma desordenada, né? E com isso vários problemas eles vêm comprometendo a sustentabilidade, tanto nos aspectos ambientais, econômicos e também nos aspectos sociais. E aí alguns autores que a gente traz, eles apontam que frequentes alterações nas edificações, eles vêm incluindo mudanças estéticas sem um respaldo cultural ou demolições que também vêm sendo observadas ao longo do tempo, né? A seleção de bens culturais como representantes de patrimônio urbano muitas vezes resulta na negação dos verdadeiros interesses históricos, memoriais e simbólicos da edificação, que vem desconsiderando os valores que deveriam ser preservados, né? Então, isso é apontado por alguns dos nossos autores. E aí, como problema, né, a gente traz as cidades, elas estão organizadas para preservar a sua arquitetura e o seu patrimônio histórico, e de que forma essa preservação arquitetônica vem ocorrendo, né, como ela vem acontecendo. E o objetivo, então, da pesquisa é analisar como os planos diretores municipais eles estão organizados para a preservação arquitetônica das cidades. Bom, o referencial teórico dessa pesquisa, ela traz, no primeiro contexto, os desafios urbanos, né? Como que ocorre essa ocupação urbana, principalmente porque ela é responsável por mais de 75% do consumo dos recursos globais. Apesar de estar representando 2% da massa da Terra, elas ocuparem 2% da massa da Terra. E aí a gente vai, dentro desse artigo, trazendo um pouquinho do debate sobre a sustentabilidade e as dimensões sociocultural, a questão das cidades que estão ligadas com essas relações com as dimensões socioculturais e destacando a importância da preservação arquitetônica dentro do patrimônio histórico. Dentro desse aspecto, o artigo ele faz essa abordagem sobre o Estatuto da Cidade e a preservação do patrimônio, principalmente relacionando a questão das diretrizes do patrimônio histórico, e que inclui esses aspectos ambientais, culturais e históricos. Também traz a questão do impacto da substituição, muitas vezes arquitetônica, que ocorre dentro dessas cidades, e o papel que o plano diretor ele vai abordar dentro dessas cidades, sendo crucial para a orientação do desenvolvimento urbano de maneira sustentável, incluindo ainda a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico dentro das cidades. E por fim, a gente fala um pouquinho dessa questão da inclusão, da participação da comunidade como uma ação aberta nos planos diretores que permite essa inclusão da comunidade na discussão sobre o que deve ser preservado, principalmente de forma a direcionar os articuladores para a elaboração de políticas públicas que possam estar voltadas à proteção do patrimônio histórico e arquitetônico. Dentro da pesquisa, a gente ainda tem os procedimentos metodológicos, né, que é como a gente fez essa pesquisa. Então, essa pesquisa ela analisa dois municípios, um deles é Concórdia e o outro é Chapecó. São dois municípios de porte médio de Santa Catarina, que estão geograficamente próximos, né, e suas atividades são bem semelhantes, voltadas à agroindústria e ao comércio e à indústria entre os dois municípios. Essa análise é uma análise documental que investiga alguns documentos, como as leis, né? Então aqui a gente traz a Lei Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, o Decreto de Lei 25 de 1937, com uma referência, mas as legislações que a gente investiga são as legislações municipais, as legislações complementares.
como a Lei Complementar 185 de 2001, a Lei Complementar de 1925, de 2018, e aí a gente vai analisando dentro dessas leis para verificar como ocorre essa relação com o patrimônio histórico, e qual é a profundidade que essas leis elas vão trazer para desenvolver essas atividades ou até mesmo a própria proteção do patrimônio dentro dessas duas cidades. Então, sobre a análise desses dados, né, referente ao contexto demográfico, atualmente o estado de Santa Catarina possui 295 municípios, com uma população de 7,165 milhões de habitantes, né? Com destaque para Chapecó, que é o maior município do Oeste, com 224.003 habitantes, e Concórdia com 75.167. Nas análises dos indicadores do desenvolvimento sustentável, ela revela uma disparidade nas dimensões socioculturais, econômicas, ambiental e político-institucional entre Concórdia e Chapecó. Concórdia apresenta indicadores culturais, como adesão ao Sistema Nacional de Cultura e Fundo Municipal, mas enfrenta um baixo investimento per capita em cultura, né, cerca de R$ 27,50. Referente à legislação protetiva em Concórdia, ela possui a Lei Complementar número 185 de 2001 e a Lei número 1925 de 2008, que abordam a proteção do patrimônio histórico em Concórdia, com ênfase em planos municipais de cultura. Já Chapecó demonstra uns indicadores melhores referente à cultura, indicando adesão ao Sistema Nacional de Cultura e o Fundo Municipal, legislação protetiva e o Plano Municipal de Cultura. A legislação protetiva em Chapecó conta com o Plano Diretor Municipal, que é a Lei Complementar número 541 e a Lei número 3.531, para a proteção do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. Referente ao alinhamento com a legislação nacional, ambos os municípios eles demonstram alinhamento com a Lei Federal 10.257, que é o Estatuto das Cidades, priorizando a proteção do meio ambiente, patrimônio cultural e histórico. Referente a disparidades, né, os desafios incluem baixo investimento em cultura, especialmente em Concórdia, que é um município menor, destacando a necessidade de alocação de recursos para fortalecer iniciativas culturais. Um comparamento entre as práticas, né, comparação entre Concórdia e Chapecó destaca essas disparidades nas estratégias de preservação, ressaltando a importância do compartilhamento de melhores práticas entre os municípios, né? Por fim, percebe-se que ambos os municípios possuem leis específicas dentro dos planos diretores municipais, com a finalidade de proteção ao patrimônio cultural, histórico e arquitetônico do município. Concórdia, por sua vez, né, possui os serviços de patrimônio histórico, artístico e natural do município. Foi criado em 2002 pela Lei número 3.425. Já as considerações finais, né? Os resultados da pesquisa, então, ambos os municípios possuem instrumentos nos planos diretores para a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico, alinhados com legislações nacionais. Quanto às limitações do estudo, houve apenas foco em apenas 2 municípios de Santa Catarina, o que limitou a generalização dos resultados para os outros locais. A análise documental, embora válida, poderia ser complementada por métodos qualitativos. Já as contribuições do estudo, eles identificam as legislações pertinentes, apontando áreas para melhorias, visando garantir uma preservação mais eficaz do patrimônio arquitetônico. As recomendações para os estudos futuros, análise da aplicação prática das legislações nos municípios, estudos comparativos entre diferentes localidades,
investigações sobre percepções das comunidades locais e estudos de caso para explorar impactos econômicos e sociais da preservação do patrimônio. Quanto à importância desses indicadores para o desenvolvimento sustentável, ele destaca a relevância dos indicadores de desenvolvimento sustentável na questão da avaliação de políticas de preservação de patrimônio, oferecendo insights úteis para o planejamento urbano e cultural. Já as contribuições para os pesquisadores e os formuladores de política, esse estudo ele serve como ponto de partida para pesquisadores e formuladores de políticas interessados em iniciativas semelhantes, fornecendo uma visão valiosa das políticas e práticas de preservação. E as sugestões para os estudos posteriores, então, recomenda-se aprofundar a análise comparativa entre diferentes municípios, explorar a aplicação prática das legislações e investigar as percepções das comunidades locais para uma compreensão mais completa e rica das práticas de preservação do patrimônio. Os autores agradecem à Universidade do Oeste de Santa Catarina pela contribuição e também à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Desde já a gente agradece. Muito obrigado. Algumas referências do nosso trabalho que foram citadas. Muito obrigado.